partir desse momento eu peço toda a sua atenção. Se possível, não se desligue para nada. Não levante da sua cadeira, nem do seu estofado, amém? Do seu almofadão. Para fazer nada mais do que assistir a mensagem a partir desse momento. O versículo de número 11 do capítulo 1. Esse texto começa dizendo que: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha que coisa legal. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Disse-lhe, porém, e aí o versículo 14, ajuda aí o pastor: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. E olha o interessante: e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Até aqui, daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho e eu vou dar prosseguimento a esse texto. Eu preciso falar de alguém que seria gerado por Isabel. Primeiro, que Isabel já havia passado os seus costumes. O próprio Zacarias, ele se declara velho demais. Por esse motivo, mais à frente, por duvidar, ele fica mudo, sem poder se expressar até um determinado momento depois do nascimento. Você vai entender isso. E Isabel, ela é uma mulher que agora vai dar à luz, que agora se prepara para dar à luz a um propósito chamado João. João é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Então, o primeiro tipo de mulher que eu quero falar é a mulher que dá a luz para aquele que prepara o caminho. Isabel é justamente essa mulher que foi escolhida para gerar. E é interessante falar sobre isso, porque o anjo aparece e diz assim: olha, ele vai se chamar João. Não só ela é alguém escolhida por Deus para gerar um propósito, e esse propósito agora eu descubro também que tem um nome, e que o seu nome já havia sido escolhido antes dos pais decidirem escolher um outro nome, que era João. João significa dádiva de Deus. E você sabe muito bem que Deus, ele trabalha nos detalhes. O versículo de número 11 que nós lemos, o Senhor tem todo um cuidado de fazer uma aparição de um anjo, para que não houvesse nenhum tipo de desculpa, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida, ainda que a dúvida aconteceu. E vira nesse exato momento para Zacarias e diz assim: olha, a tua oração foi ouvida, sua mulher dará à luz a um filho. E ali começa então o desenrolar de uma história muito bonita, porque era o sonho, como é o sonho de toda mulher, gerar. Você vai notar que quando a mulher tem dificuldade em gerar filhos, ela pode ser que ela tenha algumas síndromes, algumas dificuldades, porque vocês mulheres foram chamadas para gerar. Eu fico tentando imaginar a luta de Abraão com Sara, a luta de Isaac com Rebeca, porque a Bíblia vai dizer a luta de Jacó com Raquel, porque a Bíblia vai dizer que todas essas mulheres eram estéreis, não podiam dar à luz. Aproximadamente, Isaac ora 20 anos para que a sua mulher pudesse dar à luz. Talvez quando você lê o texto, você vê de forma corrida, você não imagina que durante 20 anos, não era só um pai querendo ser pai, era um marido querendo ver o sonho da sua esposa se realizando. Afinal de contas, como que as promessas do pai se cumpririam na vida de uma esposa, num casamento onde a minha esposa não gera? Então eu quero falar para você que
ela gera aquele que prepararia o caminho. E o caminho você sabe muito bem que é Cristo. Ele viria de forma antecipada para preparar o caminho. E no Dia das Mães, essa mensagem ela foi falando muito comigo, sabe, muito ao meu coração. Porque o texto diz que ela não gera qualquer coisa, não ia gerar qualquer coisa. O versículo de número 14 diz assim: em ti haverá prazer e alegria. É uma geração ou uma gestação que daria prazer e alegria. Não era simplesmente algo que seria tomado de dores, mas que haveria prazer e alegria. E o versículo de número 15 vai mais além ainda: pois ele será grande diante do Senhor. Ela ia gerar um propósito que não ultrapassaria o Senhor. Ele seria grande diante do Senhor. Sabe, o nível do que ela iria gerar era tão sublime. Era alguém que entenderia o seu papel. Era alguém que compreenderia que mais à frente iria dizer assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Já foi inserido dentro de Isabel algumas características, já foi posto dentro dela algumas coisas que regeriam a vida de João, que dariam sequência à vida dele, sabe? Porque ela é a mãe, ela é o ventre. Hoje eu quero falar disso, eu quero falar de úteros. Eu quero falar de uma igreja que precisa aprender a gerar, de uma igreja que tem gerado, mas o que tem gerado não tem sido suficiente para mudar a história. E aí não adianta, a gente fica dando com os murros na água. O versículo de número 19 diz assim, no 18 ele vai dizer assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois estou velho e a minha mulher avançada em dias. A gente vê Abraão na mesma expressividade, usando da mesma fala. E o anjo no versículo 19 tem uma resposta para ele. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, trazer-te estas boas novas. Quando você é a igreja que aprende a gerar, você passa a gerar boas novas, você passa a gerar novidades de vida. Sabe, eu acho tremendo como Deus trabalha conosco. Às vezes, há dias que realmente nós estamos quase esmurecendo, quase desistindo, quase talvez com a nossa embarcação indo a pique. Mas eu amo as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam toda manhã. Eu durmo triste e acordo contagiado pela presença do Espírito Santo. Isabel vai gerar alguém cheio do Espírito, sabe? Isabel vai gerar, eu volto ao 15, desculpa, tá? Nessa ida e vinda, o 15 vai dizer assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito. Eu vim falar com uma igreja que nos dias atuais precisa gerar filhos cheios do Espírito, filhos que reconheçam o seu propósito nessa terra, filhos que saibam a sua função nessa terra, sabe, filhos que não vão querer ir além. Essa semana eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e me falou algo interessante, disse assim: pastor, eu estou mais preparado para ser coadjuvante do que para ser o artista principal, se assim pudéssemos dizer. Ou seja, quando você entende que ainda que tenha um artista principal, quem brilha é Cristo, e juntos nesse trabalho nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Todas as vezes que você deseja um brilho próprio, você é ofuscado, porque o meu brilho, o teu brilho, ele não vem de mim, não vem de ti, não vem da minha capacidade, não vem do nível do meu conhecimento, vem da sabedoria que o Pai desce do alto, derrama sobre a minha vida e a sua. Sabe, uma igreja que gera
gera filhos relevantes, uma igreja que dá luz a filhos relevantes, uma igreja que dá luz a filhos capazes de mudar história, sabe? Uma igreja que dá luz, que talvez no melhor momento da vida de João, no melhor, sabe, no momento mais decisivo, os holofotes que estavam acesos sobre ele se apagam quando ele batiza o Senhor Jesus, e ele reconhece aquilo. A Bíblia diz que André era um dos seus seguidores mais fiéis e torna-se então o primeiro discípulo de Cristo. Sabe, alguém que reconhece o seu papel. Ele foi gerado de uma mulher chamada Isabel. Isabel tem esse privilégio de gerar. O versículo de número 20 vai dizer o seguinte: todavia ficarás mudo e não poderás falar, isso com Zacarias, até o dia em que estas coisas venham realizar-se. Portanto, não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Eu quero falar aqui, quero pegar esse texto para você que num determinado momento da sua vida tem sido tomado ou tomada pela dúvida. Deus tem um propósito estabelecido. Deus tem algo que, deixa eu liberar sobre a sua vida, já está sendo gerado dentro de você, que no tempo certo vai se cumprir, que no momento certo acontecerá, que no tempo certo se manifestará, sabe? E eu considero a igreja gestante no mundo espiritual. Eu considero você gestante, porque Maria havia entendido, Zacarias havia entendido, apesar de ter duvidado da gestação, duvidado do nível de oração que ele fazia, ele entendeu que esse que nasceria prepararia o caminho. Deixa eu te fazer lembrar disso novamente, ele não seria o caminho, ele prepararia o caminho. Deixa eu falar disso de novo. Entenda a sua posição diante de Deus. Compreenda o lugar que Papai do Céu te colocou. E aí, que você possa frutificar com toda a tua força, de todo o teu coração. Lembre-se que uma árvore, ela não faz força para frutificar, sabe? Uma árvore frutifica de forma natural. E o Espírito Santo está falando com você agora aí. Está falando comigo. Entenda o seu lugar. Compreenda a sua posição, compreenda, sabe? E Deus foi assim, com amor muito grande, foi falando ao meu coração, foi me enchendo. O versículo de número 24 vai dizer que, passado estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, durante 5 meses, dizendo, versículo 25: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. O propósito nasceria, ele seria aquele que viria para preparar o caminho para o Cristo, o Senhor. Mas ainda assim Deus pega essa mulher e diz assim: sabe, mulher, estou arrancando da tua vida a vergonha, estou arrancando da tua vida o opróbrio, estou fazendo com que mesmo no tempo da sua velhice se cumpra um desejo do teu coração. É Deus dizendo: eu vou unir o útil ao agradável, o desejo do seu coração em um propósito estabelecido por mim, para ser gerado a partir de você. Então essa noite é a noite em que o Espírito Santo vira para você, vira e diz o seguinte: estou arrancando a tua vergonha, estou arrancando a sua dor. Quando essa criança nascer, quando vingar o fruto do teu ventre, quando você olhar e perceber que há um choro, e nesse choro você perceber que há um menino que nasceu, você vai lembrar de que um dia eu te prometi, e hoje eu, Senhor, estou fazendo cumprir na tua vida. Deus está dizendo: eu sou o teu Deus, eu entro dentro de você, eu coloco a minha mão poderosa para poder entrar e para poder gerar no mundo espiritual alguém que tem um propósito definido, dado por Deus, mas que através desse propósito a alegria chegará no teu coração. Deus está dizendo: o tempo da vergonha vai passar,
O tempo do opróbrio vai passar. O tempo em que pessoas zombaram de você, dizendo quem você é, olha qual a sua história. Olha para os seus. Olha para o seu relacionamento, olha para o que você está vivendo. Você não tem condições de gerar, mas o Espírito está dizendo: você vai gerar, porque eu decidi que você gerasse. E talvez você faça como Zacarias. Como? Porque eu. E Deus está olhando do alto, dizendo: porque eu quero, porque eu sou o Deus que sonda corações. Eu sou o Deus que vejo além do que o homem, da capacidade do homem de enxergar. Eu sou o Deus que entra, esquadrinho. Eu sou o Deus que ainda a palavra não te chegou à boca, e eu, Senhor, já conheço toda. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. E ela se prepara. No versículo de número 39, acontece algo aqui lindo. Ainda falando de Isabel, e agora falando de Maria. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. O versículo seguinte vai dizer assim: exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Deus deu a Isabel uma condição de gerar aquele que seria, desculpa estar repetindo isso para você, aquele que iria adiante preparar o caminho do Senhor, aquele que não seria o caminho, mas que prepararia o caminho. E você vai observar que Deus permitiu que fosse Isabel. Esse texto, no 42, vai dizer: exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Ela reconhece que, ainda que no ventre dela existia uma criança, ainda que no ventre dela existia uma criança em formação, ainda que no ventre dela existia uma criança que era fruto de oração, ainda que no ventre dela existia uma criança que seria seu filho, que seria o seu xodó, de uma mãe que só queria dar à luz a um filho, de uma mãe que queria se alegrar em poder dizer: eu sou mãe. Ainda que ela já expressasse um amor imenso sobre o seu filho, ela sabia que aquele que estava por vir era muito maior, e de que aquela mulher que geraria Jesus era uma bendita entre as mulheres. Não vamos tentar ser maiores uns que os outros. Vamos entender quando a Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Às vezes eu converso isso muito com a pastora, sabe? Você percebe que isso é muito comum na família. Isso é muito comum se alguém desaponta um pouco mais, se alguém compra um carro um pouquinho melhor, se alguém tem uma vida um pouquinho melhor, ao invés de nos alegrarmos, nos entristecemos. E Deus está dizendo para você, como eu já falei disso há tanto tempo atrás, que é uma cadeira ministerial, uma cadeira que é tua. O importante é que você se assente naquilo que Deus preparou para você. Existem algumas coisas que ainda não aconteceram porque você não desceu no nível que Deus quer, para que coisas sejam liberadas, sabe? Para que tu compreenda o que o apóstolo Paulo compreendeu das profundidades das riquezas de Cristo. Ele percebeu que quanto mais profundo ele fosse, mais profundo ele iria também na palavra. E isso é importante para nós. Isso é importante para a minha vida. Deus está falando com você que tem gerado, sabe?
Você que tem até sentido dores, você que tem percebido algumas coisas acontecendo, mas coisas essas que acabam não se concretizando. Eu gosto de Isaías, no capítulo 26, no versículo 17, porque nesse texto ele mostra muito o cotidiano, sabe, pastores, nós. O texto vai falar assim, como a mulher grávida, que quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce, dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Mas o 18 vai dizer assim: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Esse é o momento da igreja. Esse é o momento em que nós temos vivido uma igreja que tem se contorcido, uma igreja que tem sentido dores do parto, uma igreja que tem percebido, sabe, uma gestação realmente, onde você percebe no mundo espiritual a barriga crescendo, você percebe o corpo sendo modificado, mas que quando dá a luz ao vento. E eu e você, nós não podemos dar luz ao vento. Nós não podemos dar luz ao vento, nós temos que dar um basta nessa situação. Nós precisamos gerar filhos. E aí eu quero começar a te fazer entender por onde Deus me levou. Nós não temos que ser a igreja, tão somente a igreja que gera crente. Nós temos que ser o útero de Deus que gera filhos. Filhos relevantes, filhos que mudarão histórias, filhos que mudarão, que darão novos rumos a lugares e a pessoas. E isso é que é importante para nós nos dias atuais, é gerarmos, sabe, é entendermos isso. E aí quando você entende, tudo vai se tornando mais fácil. Eu vou contigo ao versículo 57, e no versículo 57 diz assim, no texto: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Olha, cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Ela gerou, como uma igreja que precisa gerar, ainda que seja alguém que vai preparar o caminho. Daqui a pouco eu vou te falar um pouco mais da nossa função como igreja nos dias atuais. Mas ela gera alguém que vai preparar o caminho. Chegou o tempo. Eu vim te dizer que está mais perto do que você imagina, de que algumas coisas de fato venham se cumprir na tua vida. Só que você precisa entender, como eu preciso entender, que eu gero um propósito, e que esse propósito tem uma finalidade. Mas eu gosto do versículo de número 59 desse texto, porque no versículo de número 59 o texto diz: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Olha que coisa. Eu quero parar um pouquinho aqui. Aqui eu entendo que eu não só gero, mas eu não sei se você sabe, circuncidar era tocar na intimidade dessa criança. Circuncidar era marcar essa criança. E eu não consigo marcar se eu não consigo discipular. Deus está falando de uma igreja que gera, mas de uma igreja que discipula. Deus está falando de um ventre que gera, mas de um ventre que se prepara para discipular. Um ventre que observa que, se mesmo que você gere um propósito, você precisa ensinar esse propósito a andar no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. Ele precisa ter uma marca. Essa marca precisa ser identificada, porque ela fica na parte íntima. Então as pessoas não vão conseguir visualizar, mas é exatamente isso. Deus está dizendo: só visualizarão os espirituais e também os espíritos malignos. O fato de você discipular significa que você precisa entender que ao discipular esse amado, essa amada que você gerou,
Você vai dar a ela capacidade de suportar o dia mau, de ficar de pé junto ao dia mau. Está tudo difícil, mas ela foi discipulada antes. Está tudo complicado, mas ele foi discipulado antes. Ele foi preparado antes. Está tudo certo, ele vai suportar, ela vai suportar. Você pensa em desistir, mas tu não desiste, porque você foi discipulado antes. Você tem a marca. Hoje essa marca é a marca de Cristo no teu coração. O adversário da tua alma, quando ele olha para você, ele percebe que tu é diferente de todos os outros que não a possuem. Você tem uma marca, essa marca diferencia você. Essa marca faz com que nos momentos mais difíceis e mais improváveis da sua vida, se levantem pessoas para te defender, entende? Se levantem pessoas para poder ser um instrumento poderoso do Eterno, para falar por você, porque você não precisa se justificar. Deus é quem te justificará. Ele é o Senhor da tua vida, porque você tem uma marca. Essa marca diz a quem tu pertence, da onde você veio. Ela vai contar um pouco da tua história, de quem você é. Então entende uma coisa: a igreja precisa gerar, a igreja precisa gerar um propósito, precisa. Esse propósito tem uma meta, um objetivo, eu entendo. Mas esse propósito e essa meta só serão alcançados se houver quem discipule. Se for discipulado. Hoje eu recebi uma ligação, ou melhor, uma mensagem. Nessa mensagem foi assim: pastor, o que o Senhor falar para que eu faça, eu farei. Sabe, alguém que está disposta a ser discipulado, a ser discipulada. Sabe, alguém que se coloca, porque pastores, eu não sei se vocês vão concordar comigo, às vezes nós queremos discipular, mas às vezes as nossas ovelhas vão ter dificuldade nisso. Elas vão ter dificuldade nessa questão de ser discipulada. Então não espere o seu líder, não espere o seu pastor, não espera por ninguém. Se apresenta diante dele, se apresenta diante do pastor Maurício, do pastor Edson, da Mônica, da Mag. Se apresente diante deles e diga: olha, eu estou disposto à orientação que o Espírito Santo tomar vocês, eu vou seguir. Sabe, é um discipulado que vai levar essa pessoa diante de um propósito que foi estabelecido por Deus. Afinal de contas, se Deus assim não o quisesse, Ele não tinha gerado em Isabel João. Agora a parte final desse versículo aqui, começam as confusões, porque o anjo já havia dito a Zacarias, e Zacarias duvidou e disse: olha, seu nome vai se chamar João. E aí, quando nasce, eles querem, coloca no versículo anterior para mim, Deus, por favor. Quando nasce, eles queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. Queriam mudar o propósito. Fica ligado, irmãos. Às vezes são detalhezinhos tão pequenos. Às vezes são coisas tão bobas que tu pensa assim: ah, mas se mudar o propósito, Zacarias significa Deus lembrou, ou lembrou-se Deus dele. Só que João significa dádiva de Deus. Deus está dizendo para mim, para ti, dizendo o seguinte: não se perca, não deixa com que nada atrapalhe o agir de Deus na tua vida. Ele um dia desenhou para você, sabe? Ele um dia, ele escreveu, ele é especialista nisso. Ele é especialista em poder escrever algumas coisas e me fazer viver aquilo que ele escreveu. Um dia ele te deu detalhes, sabe, irmãos, antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, Deus me deu a visão de como seria, e da mesma forma que ele me deu a visão, se cumpriu. Então tem um Deus dos detalhes que agora quer se manifestar na tua vida. Tem um Deus dos detalhes que agora quer estar com você, quer poder te abençoar. Mas o nome dele é João, não é Zacarias. O nome dele é João, não é Zacarias. É isso que você precisa entender. Mas era dado ao pai o direito de decidir. O versículo de número 60 nesse texto diz o seguinte: de modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Agora alguém entrou no nível de uma coerência, de dizer: há um propósito na vida dele, e há um nome definido para ele.
Há um nome que foi definido para você. Há uma pedrinha branca, escrito um nome que ninguém conhece, que um dia você vai conhecer, mas que Deus já sabe. E Deus quer que você possa cumprir o teu propósito. O texto diz, no versículo 51, disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E aí perguntaram por acenos ao pai do menino. A mãe está se manifestando, mas eles perguntam por aceno ao pai, porque o poder de decisão era do pai. Aqui, o poder de decisão foi dado ao pai, era dado ao pai. Aí o versículo de número 63, então pedindo ele uma tabuinha, ele escreve, que ele não estava falando, João é o seu nome. Quando você reconhece o que tu está gerando, quando você reconhece de quem vem aquilo que tu está gerando, quando você entende que Deus está te dando a oportunidade de gerar filhos, e não uma igreja que gera crentes, uma igreja que gera religiosos, mas uma igreja que gera filhos. Filhos que têm direitos, filhos que quando chegam nas nossas casas, mesmo casados, eu ainda não tenho ainda esse privilégio, mas que quando chegam nas nossas casas não precisam pedir para abrir a geladeira, eles têm acesso à geladeira. Filhos têm acesso à despensa, filhos têm acesso a entrar no quarto do pai. Filhos têm acesso a entrar na intimidade do pai. Filhos têm acesso a conversar com o pai como quem conversa com um amigo. Só filhos possuem isso. E nós então começamos a entender que ele, Zacarias, havia entendido. Eu não falo, eu fui proibido de falar. Me dá uma tabuazinha, me dá aqui que eu quero escrever. E ele escreve: João é o seu nome. Ele tem nome. O propósito que vai ser gerado por Deus através da tua vida tem nome. Ele tem um caminho a ser percorrido, ele tem um lugar pré-definido, ele tem um nome. Então gere aquilo que já tem um nome. E aí quando ele faz isso, todos se admiram. Todos olham e dizem: rapaz, ele deu um nome. Esse nome é diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados, porque João seria diferente. Eu estou dizendo para você, ainda que tu gere filhos, eu estou te dizendo, Deus te colocará para gerar filhos diferentes, filhos que farão a diferença, filhos que vão à frente do seu tempo, vão pregar à frente do seu tempo, vão profetizar palavras que virão à frente do seu tempo. E tudo isso vai nascer do ventre de alguém que reconhece. No versículo 64, o último aqui que nós vamos ler nesses versículos, diz que imediatamente, repita comigo: imediatamente. Com mais fé, diga: imediatamente. Você entende? Quando tu está alinhado, imediatamente. Quando você entende, imediatamente. Quando você obedece, imediatamente. Quando você se predispõe, imediatamente. Quando você entende que as dores do parto jamais irão tirar a alegria do nascimento de um propósito que Deus fez gerar em você, imediatamente. Ainda que por um momento da sua vida você tenha ficado mudo porque você desobedeceu, você tenha ficado mudo porque você não creu, você tenha ficado mudo porque você não acreditou. Eu vim aqui te dizer que hoje é noite de alinhamento nesse lugar. Se a igreja se alinhar com Ele, imediatamente aquilo que te foi dado por dificuldade, por impedimento, cairá e se cumprirá. A sua boca precisa estar aberta para anunciar, a sua boca precisa estar aberta para testemunhar, em nome de Jesus. E imediatamente a boca se lhe abriu, desimpedida a sua língua. E quando tudo isso acontece, ele falava louvando a Deus. Você entende o que é isso? Você entende o que é falar louvando
louvando a Deus? Você entende o que é sair da tua boca palavras que vão louvá-lo, que vão engrandecê-lo? Imediatamente ele escreve lá: seu nome vai ser João. E o céu se manifesta, e o céu diz: agora sim, agora eu posso, agora eu abro, agora eu faço. Ele entendeu. Quando você entende, as coisas começam. A primeira mulher é Isabel. Eu vou voltar contigo nesse texto ao versículo 26. Vou falar da segunda mulher de uma forma mais rápida. Versículo 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel. Pastor, sabe o que me chamou a atenção? O mesmo anjo, que era um anunciador, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu paro aqui um pouquinho. Agora vem uma outra mulher que vai gerar um outro filho. Elas têm um grau de parentesco. Uma gera aquele que prepararia o caminho para que uma outra gerasse aquele que era o caminho. Pegou? Uma gerou aquele que prepararia o caminho, ia diante dele. Maria vai gerar aquela que era o caminho. Compreende isso? O caminho. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 32 vai dizer nesse texto: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deixa eu falar, você pode exaltá-lo aí na sua casa. Volta para o 31 de novo, porque eu vou pregando aqui, tu vai exaltando aí na tua casa. Agora é Maria, ela vai dar à luz. O texto diz: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 32: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você compreende? Versículo 34 vai dizer o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Como é que vai acontecer esse negócio? Como é que vai acontecer esse mistério? Eu creio, mas eu não tenho relação. Eu sou virgem. E aí o anjo precisaria de algo realmente para mexer com Maria. O anjo precisaria de algo para mexer comigo. O anjo precisaria dizer algo para mexer com você na tua casa. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo.
e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Falei de Isabel, aquela que geraria o filho que ia preparar o caminho. Falei de Maria, que vai dar à luz aquele que seria o caminho. O próprio Jesus em João, no Evangelho de João, ele vai dizer, dentro das 7 vezes que ele diz eu sou, em uma delas ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem, porque Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele vira para Filipe e diz: Filipe, há quanto tempo tenho estado contigo? Será que tu não entendeu que quando você olha para mim, você olha para o Pai? Será que tu não entendeu que o Pai está em mim e eu nele? Sabe, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, artigo definido. Agora Maria vai gerar o caminho, sabe? Maria vai gerar o caminho. Vai gerar o caminho. E agora esse que é o caminho começa a preparar uma igreja. Uma igreja que precisa, vem cá, 3 meninas no mover, por favor. Uma menina, 3 meninas podem vir, por favor, em nome de Jesus. Alguém, vem Márcia, de forma profética, vem, em nome de Jesus. Alguém que de uma certa forma gera aquele que oh aleluia, Deus, que vai preparar o caminho. Isabel ia gerar alguém que prepararia o caminho. E Deus vai tomando Isabel numa alegria, sabe? Deus vai tomando Isabel numa alegria. Porque ela gera aquele que vai preparar o caminho. E aí Maria vai gerar aquele que é o caminho. Para você ter noção, mesmo no ventre, João percebe que aquele a quem Maria geraria era o Senhor dele. Ela sente o estremecer do seu ventre. Maria então começa a gerar aquele que seria o caminho. Vocês podem deixar o Espírito Santo. Há uma alegria, sabe? Há uma alegria que vai tomando a gente, que vai nos envolvendo, que vai mostrando a importância de tudo isso, sabe? Uma alegria que vem, que vai mexendo conosco. Só que existe uma noiva, existe uma igreja, que depois de um trabalho feito, Jesus, em Lucas 5, a partir do seu verso de número 2, nesse texto, eu encerro aqui. Espero conseguir encerrar de uma maneira que você entenda o que Deus colocou no meu coração. O versículo 2 diz: viu 2 barcos junto à praia. Jesus está passando e ele vê 2 barcos junto à praia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, que também eram pecadores. Só que no versículo 3, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco mais da praia. Jesus, entre 2 barcos, ele entra no barco de Simão, sabe? Então tem uma igreja, tem um útero que gera aquele que prepararia o caminho. Tem um outro útero que vai gerar aquele que é o caminho, seria o caminho. E tem uma igreja, vem igreja, tem uma igreja que
que agora precisa apontar o caminho, sabe? Precisa apontar o caminho. Tem uma igreja que precisa fazer a diferença. Precisa dizer: não sou eu quem brilha, é Ele quem brilha. Não sou eu quem faço, é Ele quem faz. Uma igreja que precisa saber qual o seu posicionamento no mundo espiritual. Uma igreja que não é o caminho, que não vai preparar o caminho, mas que vai apontar o caminho, dizendo: Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda, Ele faz, Ele é o Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Jesus, Ele vai dizer assim, ó, Ele vai dizer assim: que obras maiores nós faríamos. Ele vai dizer: tudo quanto pôs essa igreja, esse útero de Deus, que deixará a partir de hoje de gerar crente. Tema da nossa meditação: que deixará a partir de hoje de gerar religiosos, e que passará a gerar filhos relevantes. A minha função e a tua é apontar: Ele é o Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele pode. Se você crê, repita comigo, mesmo você que esteja na tua casa. Diga assim: se você crê, Ele pode. Se você crê, Ele muda. Se você crê, Ele transforma. Se você crê, Ele exalta. Ele exalta. Essas mulheres foram importantes, mas mais importante foi aquilo que elas geraram. Então pega uma coisa no teu espírito para me encerrar agora. Por mais que você seja capaz de gerar, entenda uma coisa: mais importante não é aquele que gera, é aquele que tem o poder de entender que o que é gerado nele tem um dono, tem um propósito, tem uma meta, tem algo. Deus tem coisas lindas para realizar. Você entendeu? Por favor, diga amém. Hoje Deus pega a mim e a ti e diz: Isabel gerou aquele que prepararia o caminho. Maria gerou aquele que seria o caminho. E a igreja ia precisar gerar aquele, apontar, perdão, aquele que é o caminho. Você está dizendo? Você está entendendo? Eu não faço nada, mas Ele pode. No meu nome não tem poder, mas no dele tem. Eu não tenho condições de nada, mas Ele tem todo o poder. Sobre Ele não haverá impossíveis. Tudo que Ele decidir se manifestará, acontecerá. Você entende? E é isso que eu quero te chamar agora. Eu quero te convidar a se colocar de pé como a igreja, o útero de Deus, que vai gerar, irmãos. O útero de Deus que vai gerar, sabe? Que vai gerar filhos. Filhos que saberão quem é o caminho. Filhos. Uma igreja que começa a gerar no mundo espiritual. Uma igreja que entende que ela começa a gerar a partir da tua casa aí. Estenda a tua mão em nome de Jesus para a tua casa e diga assim: todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Aponte Cristo, aponte o Salvador, e deixe que o mais Ele fará. Quero convidar você aí na sua casa a simplesmente, durante essa ministração do louvor com o pastor Eduardo, simplesmente, de uma forma simples, durante essa ministração, ainda que tu esteja de pé aí, você vai encurvar-se. Você vai mostrar para Ele que você quer ser essa igreja, sabe? E eu profetizo uma gestação no mundo espiritual para você. Uma gestação no mundo espiritual para a tua família. Uma gestação no mundo espiritual de uma igreja que o reconhece. De uma igreja que diz: eu não posso, mas Ele pode. De uma igreja que diz: tem dias que eu estou triste, mas o Senhor é a minha alegria. Exalte-o aí no teu lugar, exalte-o.